Fala, fiel, fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Bom, acabou o clássico, vai fazer mais ou menos 1h30 aí, 2h30 mais ou menos, né? Não, 1h30, que acabou o clássico aí na Neoquímica Arena. Corinthians 1, São Paulo também 1, né? Eu acho que a gente tem que falar de três aspectos desse jogo, né? Que eu vi que estão sendo comentados aí nas redes sociais aí pós-jogo, né? Que é a questão do jogo em si, a questão da manutenção do tabu e a questão da arbitragem aí, que tá dando uma certa polêmica do lado dos nossos rivais aí, né? Que tem algumas reclamações a se fazer, né? Vamos falar do jogo primeiro, tá? O que eu achei do jogo, como é que foi o jogo, o que aconteceu na partida, né? De Corinthians 1, São Paulo também 1. Depois eu falo da questão do tabu mantido aí pelo Corinthians, né? E depois eu parto para a questão da arbitragem, né? Vamos lá. Bom, o Corinthians foi a campo aí com uma mudança no seu time titular, né? Que foi a inclusão do Wesley, né? Então, dito isso, o Corinthians foi a campo com o Cássio no gol. Na lateral direita, o Fagner, né? A dupla de zagueiros, Gil e Murilo. Na lateral esquerda, o Bidu. O Bidu também ganhou a posição do Fábio Santos, né? A dupla de meio-campistas ali, né? Ficou tipo de novo aquele 4-1-4-1, né? Ficou o Fausto de primeiro, o Juliano pelo meio-campo lado direito, né? O Maicon pelo meio-campo lado esquerdo, e na ponta esquerda ficou o Roger Guedes, né? Na ponta direita o Wesley, e no comando do ataque Yuri Alberto, né? Eu confesso que eu estava bastante preocupado com a questão da inserção do Wesley nesse time do Corinthians, né? Porque embora ele tivesse entrado muito bem contra a equipe do Botafogo, o Luxemburgo tá muito nessa, né? Alguém entra bem e já coloca o cara no próximo jogo, né? Foi assim com o Pedro, foi assim com o próprio Biro, né? Que agora não tem tido mais oportunidades, né? Ele tá tentando colocar alguém ali que dê um jeito rapidamente, né? A curto prazo. E quem não tem conseguido ficar naquelas posições que são mais críticas, né? Que não tem um dono oficialmente, ou que o Corinthians tem mais opções ali, né? Por exemplo, o meio-campo não foge muito disso, né? O Maicon, Rony, Fausto, e é isso. Não dá pra contar com o Paulinho, né? Pra armação de jogadas é o Juliano Matheus Araújo, é isso mesmo. Para as pontas ali, para a ponta direita, é sempre uma questão de um problema que o Corinthians já tem, né? Desde o ano passado, já saber quem é que faz esse tridente ao lado do Guedes e do Yuri Alberto, né? Foi Mantuan, foi Adson, um tempo foi até o William, né? Quando saiu, foi o Gustavo Silva. E nesse ano foi até colocado o Juliano ali, né? Enfim, mas muitas vezes o Adson. Tentaram outros jogadores também, né? E agora a vez foi do Wesley, né? Que entrou bem contra o Botafogo, recebeu a oportunidade do professor Luxemburgo, né? Cara, no começo do jogo o Corinthians até fez uma pressão na equipe de São Paulo, né? O Wesley jogou muito bem, eu gostei muito, porque assim, a minha dúvida em questão ao Wesley é porque assim, eu já sei mais ou menos como é que o Adson começa o jogo, né? Mas esses meninos da base, tipo, bem da base mesmo, né? Tipo o Wesley, o Biro, o próprio Pedro, né? A gente sabe que garotos da base geralmente começam de um jeito a partida, mas eles jogam de outra forma quando entram no segundo tempo, né? Então, todo mundo que tem passado com a posição de titular, né, ali começando o jogo, não começa bem, né? Foi assim com o Pedro, muitas vezes assim com o Adson também, né? E, e aí a dúvida era agora com o Wesley, né? Que jogou outras vezes já na equipe do Corinthians, né? Muitas vezes ano passado também na mão do VP, na mão do Lázaro também ele entrou. Então ficou essa curiosidade. E eu achei que o Wesley foi muito bem, cara, muito confiante, tentou fazer as jogadas individual, deu um trabalho bom ali pro lateral esquerdo do São Paulo, e depois quando inverteu no lateral direito do São Paulo, que foi o Rafinha, né? Que eu vou entrar vou falar mais sobre esses lances, né? Mas enfim, o Corinthians ali nos 5 primeiros minutos, né, tava indo bem até os cruzamentos. O Roger Guedes conseguiu uma jogadinha, se não me engano, com o Maicon ou o Bidu, não vou me lembrar, que ele foi até a linha de fundo, cruzou, jogou com perigo ali pro Corinthians, né? Atacou bem a defesa do São Paulo. E foi tentando o Corinthians se arrumar, né? Com cruzamentos, com umas tabelinhas ali, tentando chegar pelos lados para ver se conseguia assustar o São Paulo de alguma forma, né? O que não aconteceu muito, tá? Foi uma pressão grande ali do Corinthians, né? Em cima do São Paulo no comecinho, mas não foi muito efetiva, não teve grandes chances de gol, né? O meu medo era quando o Corinthians fosse receber os ataques do São Paulo, né? O Corinthians vive uma crise defensiva muito grande, né? É uma peneira essa defesa do Corinthians, pouca combatividade no meio-campo do Corinthians, né? Não vem conseguindo se proteger, né? Todos os adversários conseguem chegar com muita tranquilidade na área do Corinthians. E hoje contra o São Paulo não foi diferente.
Na primeira jogada que os caras fizeram um pouquinho mais bem trabalhada, né, que pisaram um pouco na bola, chegaram com muita tranquilidade no gol do Corinthians, né? Eu vi um print depois que parece que quem errou na jogada, na verdade, foi o Roger Guedes, né, que não acompanhou para fechar junto com o Bidu a subida do Rafinha do São Paulo. Eu acho que foi isso mesmo, né? Mas mesmo assim, cara, o Corinthians ele costuma receber naquela intersecção ali entre o lateral, o volante e o zagueiro. O Corinthians tende a receber muito perigo por ali, não tá acertado, tá sempre um rombo, sabe? Às vezes o lateral saiu mais, às vezes o volante ficou menos ou ficou mais, às vezes o ponta não voltou. Assim, parece que falta entrosamento, sabe? É um time que tem os mesmos jogadores, né? Desde o ano passado, né? A gente até comentou isso no começo do ano, né? Quando a gente estava com previsões mais positivas do que o atual cenário, de que isso poderia ser uma coisa positiva para o Corinthians em relação aos seus rivais, né? A manutenção, pelo menos do time titular, né? Mas enfim, né? O Corinthians se perdeu aí devido ao seu péssimo planejamento, né? Péssima tomada de decisões da diretoria, acabou jogando fora suas pré-temporadas. E a gente já sabe onde o Corinthians está, né? O fato é que o São Paulo chegou muito bem pelo lado direito deles, do nosso lado esquerdo. O Rafinha, né? Conseguiu fazer a ultrapassagem atrás do ponta do São Paulo, que acho que foi o Rato. Fez uma boa jogada, fez o cruzamento para trás, o Gil não conseguiu cortar, né? E o meia do São Paulo, o Michel Araújo, dominou e bateu como se fosse um pênalti, né? Na marca do pênalti ele fez São Paulo 1-0 no Corinthians, né? E a partir daí, cara, eu fiquei meio preocupado, não sabia o que ia acontecer na sequência do jogo, né? O Corinthians até tentou reagir. O Corinthians fez uma partida aguerrida, tá? Tanto os meio-campistas como os laterais muito agressivos, né? O Fagner, o Maicon, o Fausto, o Bidu chegando junto, né? Chegando jantando. Mas você via que estava muito desorganizada essa equipe do Corinthians, né? Principalmente nessa primeira etapa, né, cara? Enfim, o São Paulo continuou chegando com mais perigo do que o Corinthians no São Paulo. O Corinthians teve um chute de fora da área do Roger Guedes, que o Rafael fez uma boa defesa, mas de resto não trouxe muito perigo, né? Não conseguiu repetir aquela pressão que estava fazendo no começo do jogo. E em contrapartida, o São Paulo tinha muito espaço no meio-campo, que a gente já cansou de alertar, que é o problema mais importante do Corinthians nessa temporada, né? Esse espaçamento, né? O Luxemburgo já tinha detectado isso, o Cuca já tinha detectado isso quando treinou no comecinho ali. E eu acho que isso é só com tempo para poder resolver. O São Paulo chegou ainda com perigo em outras duas oportunidades, tá? Teve um gol anulado do Caleri, que tá gerando polêmica aí, que ele faz a carga nas costas do Fagner num rebote que ele mesmo finaliza de cabeça. Enfim, o pessoal do lado do São Paulo achou que não foi falta, né? Achou que deveria ter chamado o VAR. Eu achei que foi falta, né? Depois eu vou até falar com mais detalhes desses lances no final do vídeo, né? Mas enfim, o gol bem anulado da equipe do São Paulo, no meu ponto de vista, né? Enfim, né? Eu vou falar o porquê depois, né? E aí, cara, outra chance que o São Paulo também teve, né? Que foi chegando, acho que o Caleri, o Luciano e o Rato, se eu não me engano, que o Caleri finalizou com muito perigo numa dividida com o Gil. E o São Paulo ficou mais perigoso do que o Corinthians, tá? Ao longo do primeiro tempo todo. São Paulo muito mais calmo, conseguindo trocar a bola, né? O Corinthians tem muita dificuldade de fazer uma marcação minimamente mais alta, né? Se desorganiza todo. O Corinthians não tá com confiança, não sente confiança, né? Enfim, e deu pra ver que ficou muito bem claro isso no time do Corinthians hoje, né? E aí, cara, no meio do tempo ali, né? O Luxemburgo pediu pra trocar, né? O Guedes e o Wesley de lado, né? O Wesley deu uma boa bagunçada aqui pelo lado direito, ele que é destro, né, no Caio Paulista, mas depois o Caio Paulista começou a conseguir se sair bem contra o Wesley, né? Aí o professor Luxemburgo trocou, né, o Wesley e o Guedes, e aí o Wesley foi dar trabalho lá em cima do Rafinha, né? E, enfim, numa grande jogada, uma linda jogada do Wesley, né, ele chama pra dançar o Rafinha, faz uma grande jogada ali, desestabiliza o lateral do São Paulo, que acaba empurrando o Wesley, né, e o juiz acaba marcando pênalti, né, pro Corinthians, né? Um pênalti não é polêmico, o pessoal também achou que não foi, eu achei que foi, o cara deslocou, empurrou o Rafinha, né, pênalti para o Corinthians, né? Enfim, muita reclamação dos jogadores do São Paulo, o VAR não foi acionado porque foi pênalti, né? E o Roger Guedes foi lá, bateu muito bem, deslocou o goleiro Rafael do São Paulo e empatou no último minuto do primeiro tempo, né? Corinthians 1, São Paulo também 1, né? Corinthians aí na frente, empatando o jogo contra a equipe do São Paulo, né? Enfim, muita reclamação dos jogadores do São Paulo, né? Meia dúzia ele tomou cartão amarelo ali, né? Enfim, aquele bolinho que você já conhece, né? Geralmente os rivais, quando vão na Neoquímica Arena, fazem muito essa baguncinha ali, né? Apita amigo, sei lá, caralho, né? Enfim. Já pro segundo tempo, cara,
O São Paulo começou bem em cima do Corinthians, tá? Se instaurou no campo de ataque do São Paulo, nosso campo de defesa, né? Enfim, o São Paulo teve muita posse de bola, o Corinthians se fechou totalmente, ficou lá atrás, né? Fez as duas linhas de 4 ali e se preocupou basicamente em se defender no primeiro tempo, no segundo tempo todo, né? Em relação à equipe do São Paulo. Foi muito parecido com as equipes que o Carille fazia nessa segunda passagem dele, né? Que o Corinthians não tinha nem contra-ataque, né? Porque uma coisa é você se defender numa linha baixa e contra-golpear em alguns momentos, né? E outra coisa é você só se defender e rezar para acabar o jogo. Foi o que o Corinthians fez. O Corinthians não conseguiu ligar praticamente nenhum contra-ataque em relação ao São Paulo, né? O primeiro chute a gol do Corinthians foi do Adson, aos 45, se eu não me engano. O Adson que entrou no lugar do Wesley, né? Que fez uma boa partida por câimbras, né? Enfim, mas o Corinthians ficou se defendendo o jogo todo. O São Paulo até conseguiu fazer um segundo gol também no segundo tempo, mas estava claramente impedido, né? Os caras do São Paulo também reclamaram de um possível pênalti do Murilo, né? O que também é sacanagem, né? O Cássio saiu do gol, deu o soco na bola, o Murilo estava a menos de 30 centímetros do Cássio, resvalou no braço dele, né? A gente sabe que esses pênaltis não são apitados, né? Quando é um próprio companheiro ou o cara tipo chuta a bola nele mesmo, assim, geralmente o juiz, essas arbitragens novas, não entende isso como pênalti, né? Mas a galera também chorou nas redes sociais aí, né? Segundo esse lance, né? Enfim, teve um lance do Corinthians que não teve replay, né? A galera reclamou que não teve esse replay do lance do Cássio com o Murilo, mas teve um lance também que eu não entendi o que o juiz deu do Maicon. O Maicon, ele sai num contra-ataque junto com o Yuri Alberto, né? Eles chegam amassando a defesa do São Paulo, e o Maicon dá o tapa, né? O Yuri Alberto acaba saindo cara a cara com o goleiro do São Paulo. Eu não sei se foi marcado falta, não sei o que o Maicon fez ali, não sei se foi marcado saída de bola, porque me pareceu um lance legal, mas foi muito pouco falado também, né? Eu já tô acostumado já como corintiano, tá? Das coisas quando favorecem o Corinthians, o pessoal fica muito mais inflamado e os replays mostram muito mais, né? Assim, né? Os comentaristas falam, né, que o Corinthians foi beneficiado, né? Enfim. E muitas vezes o Corinthians também é prejudicado ou não beneficiado, né? E o pessoal fala bem menos do que ao contrário, né, cara? Mas enfim, né? O São Paulo é uma equipe que não tem muita criatividade, né? Eles até estavam tendo uma boa circulação de bola, mas faltava um cara para meter a bola ali pro Caleri, pro próprio Luciano, né? Como o Corinthians estava numa linha muito baixa, mesmo desorganizado, né? Muitas vezes, conseguiu atrapalhar bastante essa equipe que é um pouco limitada do São Paulo também. O Corinthians se mostrou uma equipe limitada e sem confiança, enquanto a equipe do São Paulo mais confiante, né? Desde que o Dorival chegou, não perdem faz um bom tempo já, né? Enquanto o Corinthians não vence faz um bom tempo já, né? Teve essa dinâmica de jogo, mas assim, o Cássio mal trabalhou o segundo tempo todo, não teve chute a gol, não teve uma grande defesa, mas o São Paulo teve 60% de posse de bola na segunda etapa, e o Corinthians não conseguiu conectar nenhum contra-ataque decentemente. Até parecia que poderia ser a proposta de jogo do Luxemburgo, mas em nenhuma chance isso ocorreu. Enfim, entrou o Matheus Araújo no lugar do Juliano, mais pra frente também. E no final do jogo já, faltando uns 15, o Luxemburgo fez mais duas alterações, né? Colocou o Felipe, centroavante da base, no lugar do Yuri Alberto, e colocou o Rony no lugar do Maicon. Deixa eu só conferir aqui, eu acredito que foram só essas 4 substituições. Eu acho que o professor Vanderlei não mexeu mais do que isso. Até porque as opções no banco hoje não eram muito interessantes, né? Por exemplo, o Paulinho, que geralmente é um cara que entra nos jogos, ele hoje não entrou, né? Ele machucou o tornozelo, parece que ele vai ser negociado, estão falando aí, né? Enfim, alguma das opções. O Pedro, que poderia também ser uma das opções, também não entrou, né? E o Luxemburgo acabou ficando com apenas as 4 substituições. Eu tô conferindo aqui, entrando aqui no Google, tá? Pra ver se teve uma quinta. Eu não me lembro se entrou mais alguém ao decorrer da partida, né? Felipe Augusto, Matheus Araújo, Rony Adson. Não, foi isso mesmo, não entrou mais ninguém. E o Corinthians morreu com uma substituição. E assim acabou o jogo, tá? O São Paulo com muita mais posse de bola, o Corinthians não conseguiu oferecer nenhum perigo pro São Paulo, enfim, né? Sobre o tabu, sobre o majestoso, eu confesso que eu estava bastante preocupado, estava bastante engajado com essa partida, porque eu acho muito importante esse tabu do Corinthians contra o São Paulo. Agora são 17 jogos sem perder para os caras, porém são 4 empates seguidos, né? E agora o São Paulo tem 7 empates lá dentro da arena do Corinthians e 10 derrotas, né? Enfim, o Corinthians não vive um grande momento contra o São Paulo, mesmo quebrando o tabu no Morumbi no começo do ano, né? Que foi muito grandioso também por parte do Corinthians, que precisava quebrar esse tabu incômodo, né?
mas o Corinthians não consegue oferecer muito perigo durante os jogos, né? Nessa chegada do Luxemburgo, que tem tentado estancar mais a parte defensiva do Corinthians, que tá muito aberto, né? Não tem conseguido ajustar isso certinho, né, cara? Enfim. Mas é importante manter o tabu. Se o Corinthians perde hoje, cara, é importante por isso, porque se o Corinthians perde hoje, cara, ia virar um inferno. Já tá ruim, sabe? O clima tá ruim já, tá péssimo. Ia piorar mais ainda. Então foi muito importante, pelo menos, não perder hoje pro São Paulo e manter esse tabu grandioso do Corinthians, histórico, né? De nunca ter perdido na sua nova arena, né? Contra a equipe do São Paulo, dos seus principais rivais aqui na capital paulista, né? Quanto à arbitragem, né? O Bruno Arleu, desde o começo do jogo, tava dando muita faltinha no jogo todo. Vocês podem ver, não teve nenhum jogo, não teve nenhuma jogada que seguiu o lance, que ele foi mais permissivo. Desde o começo do jogo ele foi distribuindo o cartão, ele deu um cartão pro Beraldo logo no começo. O Gil também recebeu um cartão por uma falta que ele nem cometeu. Ele divide com o jogador do São Paulo, a bola, tipo, ele pega na bola, a bola bate, o jogador do São Paulo vai pra frente. E aí tem a trombada corpo a corpo, ele tomou um cartão amarelo nesse lance. O Fagner também deu um carrinho no meio do campo ali, onde realmente acertou o jogador de São Paulo, mas muitas vezes o juiz não dá falta no começo do jogo assim, muito menos para cartão amarelo. Então ele estava sendo um cara que qualquer toque ele dava falta, né? E o gol do São Paulo do Caleri, o Caleri faz uma carga nas costas do Fagner. Você pode aí, São Paulino, né, questionar se foi situação para ele, se foi motivo para o Fagner cair ou não, mas vendo o jogo ali, era o critério que o Bruno Arleu estava utilizando, que eu posso concordar com vocês que é um péssimo juiz, tá? Enfim, para os dois lados no começo do jogo, ele estava tendo essas inversões de falta, né? Ou tendo a decisão menos polêmica possível. Enfim, e aí ele acabou marcando a falta do Caleri no Fagner. E o lance de pênalti, cara, achei que foi pênalti mesmo, mano. O Wesley, tipo, dribla o Rafinha e o Rafinha vai com o antebraço fechado, empurrando o jogador do Corinthians, que foi malaco ali, sofreu o contato e caiu, cara. Falta, dentro da área, pênalti. Eu achei que isso não teve polêmica. Com o lance do Murilo, do Cássio, como eu disse, foi um jogador do próprio time do Corinthians. Geralmente eles não dão pênalti assim. Vocês podem ver os lances. Aí teve vários lances nesse ano. Teve o do Palmeiras lá, do Marcos Rocha, né? Que ele chuta a bola com o braço aberto dele lá, o juiz não deu. Então eles não estão dando quando é tipo o jogador com ele mesmo na jogada, né? Ou companheiro de equipe, né? E também teve o lance que eu não entendi o que a arbitragem deu, do lance do Maicon lá, que o Yuri Alberto saiu cara a cara com o goleiro do São Paulo, né? E ninguém falou disso, isso que eu acho engraçado, né? Só falam de um lado, como se a arbitragem fosse tendenciosa, né? Eu achei um pouco patético, né? O Michel Araújo dando aquela entrevista ridícula ali no meio do tempo, né? Que ele chororou, a gente já conhece isso faz tempo, né? Do São Paulo eu mesmo lembro do Paulo Henrique Ganso chorando muito, né? O ex-volante do São Paulo, Souza, também. É engraçado, né? E aí, em contrapartida, você vê aquelas coisas, né? Agora que tem VAR, o Corinthians não pode mais roubar, né? Então, pô, os lances foram revisados lá, cabe você aceitar ou não, mas, enfim, foi a interpretação do juiz, não teve nenhum lance ali que foi, como é que eu posso dizer, teve o uso errado do equipamento do VAR e tudo mais, né? E assim, se o São Paulo se sentiu prejudicado hoje, ele já foi beneficiado em outras situações, né? Eu consigo me lembrar agora da Copa do Brasil do ano passado, contra a equipe do Palmeiras. E o Corinthians é a mesma coisa. O Corinthians, se foi beneficiado esse jogo, teve diversos jogos esse ano e o ano passado que foi muito prejudicado contra, por exemplo, o Goiás, contra, por exemplo, o Flamengo na final da Copa do Brasil. Então você vinha aqui e falar, esse time é sempre ajudado, esse time em casa toda hora é ajudado, é uma falácia, é uma mentira, é uma desculpa de quem não tem conseguido vencer os jogos na Neoquímica Arena, né? De quem nunca venceu os jogos na Neoquímica Arena. E também no final do jogo lá, o diretor de São Paulo falou que foi vergonhoso, né, e tudo mais. Eu acho que foi muito pela questão do favoritismo que tinha pro São Paulo, sabe? Os caras tinham que encontrar alguma coisa no final da partida, caso o resultado positivo não viesse, para tentar justificar, né? Ainda mais que a torcida organizada dos caras comprou a briga, né? Falou que ia ter balada se São Paulo quebrasse o tabu na Neoquímica Arena, né? Os caras também fizeram uma cartinha lá, né? Fizeram um depoimento também, né, de que o São Paulo foi roubado. Então, assim, todo mundo comprou o barulho e aí eles ficam nessa, né? Eles conseguem passar mais um dia, né? A torcida não vai criticar os caras. Esse jogo tem uma justificativa do porquê o São Paulo não vence o Corinthians há 17 jogos na Neoquímica Arena, né? Enfim, foi uma partida ruim do Corinthians, tá? O Corinthians não conseguiu
fazer praticamente nada contra o São Paulo o jogo todo. Teve o lance do pênalti que fez o gol, teve o comecinho da partida, de resto o Corinthians muito sem confiança se resumiu a se defender o jogo todo e rezar para que o São Paulo continuasse sem criatividade, né? Porque o Corinthians não conseguia machucar o São Paulo de volta para acabar com o ímpeto dos caras, né? E, enfim, isso aí é chamar o seu adversário para o seu campo de defesa e não ter nenhum plano de contra-ataque. Isso aí é terrível para qualquer time, né? Ter expectativa de vencer o jogo até fazer a manutenção do resultado vigente, né, cara? Vamos falar dos jogadores, né? O Cássio. Pô, o Cássio, de novo, né? O Corinthians sempre começa atrás no placar, né? E mais uma vez não foi culpa dele. O cara alvejou o gol da pequena área ali, praticamente, né? As outras chances do São Paulo, o Cássio também não teve chance. Porque o lance que o Caleri faz o gol, ele cabeceia muito bem na jogada antes, né? Que vai na trave. Então o Cássio estava vendido já, né? Enfim. No segundo tempo, o Cássio fez boas intervenções ali em escanteios, em saídas do gol. O São Paulo não criou praticamente nada na segunda etapa que fizesse o Cássio trabalhar, né? Foi basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Dos jogos do Cássio contra o Botafogo, contra o Fortaleza. Não houve falha do Cássio, mas o Corinthians concedeu algumas oportunidades X que o adversário fez o gol, né? Enfim. O Fagner começou muito bem a partida, né? Eu só achei que ele foi mal no final do primeiro tempo, não sei se ele sentiu um cansaço ou algo do tipo. Que tem uma jogada que o São Paulo fez pelo lado esquerdo que ele volta trotando, eu fiquei puto com ele. Mas em geral fez uma boa partida, se defendeu bem ali nas bolas que ele teve que se defender, exceto nessa que eu pontuei. O Gil teve muito trabalho com o Caleri, como é de costume. Eu achei que ele poderia ter cortado a bola ali no cruzamento, mas não foi culpa dele, seria um plus ele cortar, eu acho, tá? Pô, o Rafinha faz o passe dentro da área já, para um cara que tá posicionado. O São Paulo entrou com 3 fechando, né? O erro, na verdade, foi ter deixado o Rafinha cruzar, né? Enfim, acho que o Gil fez uma boa partida. O Murilo também fez uma boa partida, foi seguro e confiante nos seus lances, né? Eu gostei muito da dupla de volantes do Corinthians, né? Mesmo sendo um 4-1-4-1, achei que o Fausto e o Maicon jogaram muito bem na marcação, muito aguerridos, muito dispostos, né? Muito ligados. Enfim, o Maicon ainda errando alguns passes para frente, mas como o Corinthians em si, né, tava muito preocupado em não perder, a parte defensiva até que foi ok, para te falar a verdade, mesmo com todos os problemas que eu citei no começo do vídeo, né? De espaçamento, enfim, de falta de confiança, de não ter um planejamento para fazer um contra-ataque, né? Nesse período de crise que o Corinthians vive. O Juliano, achei que fez uma péssima partida de novo. De novo, eu não sei onde o Juliano joga. O Juliano entra às vezes bem no jogo, mas sempre que começa a partida começa muito mal, sem posição, errando tudo, desarmado facilmente, corre errado, chega errado, marca errado. Enfim, o Juliano simplesmente não justifica o alto salário dele no Corinthians e o tamanho que ele chega no Corinthians, né? Que na época eu achei uma boa contratação. Eu tenho que fazer também essa meia culpa, né? Mas que acabou também não vingando, né? Fez uma boa Copa do Brasil ano passado, mas são poucas sequências de jogos que o Juliano consegue entregar alguma coisa, né? Eu entendo também que essa troca de técnicos dificulta bastante o Corinthians, mas mesmo assim o Juliano precisa mostrar mais. O Guedes, decisivo como sempre, né? Deixou o gol dele, o primeiro gol dele no São Paulo, agora fez gol nos 3 rivais do Corinthians, né? No Santos, no Palmeiras e no São Paulo. Gol de pênalti, bateu confiança, né? Chamou a bola, chamou a responsabilidade, era um pênalti muito arriscado para ele, conseguiu empatar. Não conseguiu ligar nenhuma jogada, né? Jogou muito sem parceria dos meias, né? O Corinthians não conseguiu nenhuma jogada criativa para colocar o Roger em situação de gol, né? O Yuri Alberto, não achei que foi bem também hoje, embora os traços técnicos dele tenham melhorado, né? Desde que ele fez o gol no Fortaleza, eu achei, tá razoavelmente bem contra o Botafogo. E hoje também não teve nenhuma chance que ele foi bem, né? Muitas bolas quebradas nele. Todo mundo sabe que o Yuri Alberto não é um cara que faz o pivôzão, embora ele seja alto. Ele é mais um cara que gosta de jogar de frente, né, pro ataque, né? Então, pelas circunstâncias do jogo, o meio campo desconexo, o Yuri Alberto também não foi bem. E o Wesley, no meu modo de ver, foi o melhor jogador do Corinthians, tá? O Wesley muito, muito bem no jogo, muito agressivo, bem dos dois lados, né? Muita personalidade. Eu gostei muito da partida do Wesley, cara. Eu quero ver ele mais vezes no time, acho que ele merece mais tempo, né? Não tinha visto grande coisa nas primeiras partidas dele, tanto com o VP quanto com o Lázaro, mas hoje, contra o Botafogo, contra o São Paulo, ele mostrou que pode contar com ele, ao meu modo de ver. Os caras que entraram, o Adson, entrou até aceso no começo do segundo tempo, mas o Corinthians muito lá atrás, ele sozinho não ia conseguir fazer nada. Conseguiu trabalhar uma jogada ou outra com o Fagner no segundo tempo, ele foi o responsável pelo chute de fora da área, o único que o Corinthians deu no segundo tempo. Foi uma partida ok do Adson, não boa, apenas ok, né, cara? Quem mais entrou? Matheus Araújo
não conseguiu contribuir muito também, ficou ali mais na responsabilidade de ajudar na marcação, porque o Juliano estava indo muito mal, já estava desgastado também. O Felipe Augusto, eu acho um cara caneludo, tá? Não acho ele muito bom, ele só é alto, praticamente isso. Enfim, entrou no lugar do Yuri Alberto para ver se conseguia fazer a manutenção de bola no campo de ataque, né? O Corinthians quebrar a bola para frente, tentar de alguma forma respirar contra o São Paulo, que ficou em cima do Corinthians o segundo tempo todo, mas também não entrou legal para fazer esse trabalho, né? O Maicon também saiu cansado, entrou o Rony, que fez mais do mesmo do Maicon, né? Marcou forte, ele conseguiu manter os últimos minutos do Corinthians sem perder o clássico para a equipe do São Paulo, né? De novo, cara, uma partida ruim. O único ponto positivo foi a manutenção do tabu contra o São Paulo. De resto, o Corinthians segue em crise, segue sem vencer com o comando do professor Vanderlei Luxemburgo, né? E o Corinthians segue com o maior dos problemas, que é a falta de confiança. No final do jogo, a torcida vaiou o time, com todo o direito, né? A Fiel vem lotando o estádio desde o começo do ano e o Corinthians só vem piorando, né? Com decisões estapafúrdias da diretoria, né? E o pessoal que comanda ali o Corinthians, né? Criticou de novo o Duílio e o Alessandro. Acho que todas as críticas muito bem-vindas. Até agora, eu senti um pouco de vaias ali no Yuri Alberto, tá? Na hora que ele saiu, não sei se foi isso. O Yuri, que tem saído notícias de que tá com biquinho, né? Que sei lá o quê. Eu acho que é um erro queimar o Yuri Alberto. Eu acho que a culpa não é só dele. Eu acho que tem uma parte do meio-campo que não funciona. O Yuri Alberto perdeu sim alguns gols contra o Remo mesmo e contra a equipe do Cruzeiro, que me vem na cabeça. Mas ele não tem tido grandes oportunidades nos jogos, não, desde a saída por lesão do Renato Augusto, né? Enfim, o Corinthians agora volta a campo na quarta-feira, encara o Atlético Mineiro lá no Mineirão ou no Independência, não sei, mas é em Minas o jogo, pela ida, né, das oitavas de final da Copa do Brasil. É isso, fiel. Sei que também vai ter rivais aí nos comentários, provavelmente, reclamando. Deixem aí o que vocês pensem. O canal aqui é democrático, a gente vai responder, ou pelo menos dar o like em todos os comentários. A gente gosta de discutir, a gente gosta de conversar. Todo mundo é muito bem-vindo para falar, firmeza? Deixa o like, se inscreve no canal e vai Corinthians!